Vitória por 1-0 do Porto sobre o Famalicão hoje, com muito para contar sobre esse jogo, mas já lá vamos. Primeiro pedir que deixem já o like para dar aquela força ao canal, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, estamos quase a chegar aos 10.000 subscritores. Se já subscreveram o canal, partilhem com aquele vosso amigo portista que sabem que vai gostar de ver este vídeo. E partindo então para o rescaldo deste jogo do Porto contra o Famalicão, o Porto vence o jogo de forma categórica. O Porto foi muito mais forte que o Famalicão, tanto defensivamente, onde já sabemos que o Porto é sempre melhor que os adversários, tem sido assim durante toda a época, mas também ofensivamente e no meio campo o Porto dominou completamente. O Porto ganha 1-0, este resultado é enganador, o Porto podia ter dado aqui uma goleada, é uma exibição muito forte do Porto. O Porto voltou a ser aquela equipa que pressiona alto, aquela equipa que arrisca muitos passes, que arrisca muitos remates, que teve muito mais bola, que não teve medo de arriscar. Só que o Porto falhou muitos golos. Eu acho que aqui tem muita culpa, principalmente do Samu. O Samu hoje deu uma verdadeira lição de como desperdiçar ataques atrás de ataques. O Samu tentou golos de todas as maneiras e falhou todas. Inclusive lances em que ele podia ter assistido colegas, lances em que ele falhou a desmarcação, e há até um lance em que ele vai marcar golo, já vai quase festejar, só que a bola não vai com força suficiente e o defesa do Famalicão consegue cortar quando o guarda-redes já não chegava lá. Mas não foi apenas o Samu, isto foi um verdadeiro festival de falhar golos. E depois o Farioli, já sabemos como ele é muito bom defensivamente a preparar a equipa, ele estudou muito bem a equipa do Famalicão. Já tínhamos dado conta aqui no vídeo anterior que a equipa do Porto já vinha no avião no jogo da Liga Europa a voltar de Utrecht, já a assistir a lances ofensivos de Famalicão. O Porto estudou muito bem o adversário, conseguiu maniatá-lo completamente, e Farioli conseguiu evitar uma coisa que tem acontecido em alguns jogos do Porto e que tem preocupado os adeptos, que foi partir o jogo. O Porto desta vez termina o jogo com bola, a esconder a bola de Famalicão, a conseguir cortar todos os lances de perigo do adversário. Mas comecemos a análise pelo início. O Farioli voltou a surpreender com o 11 inicial. Eu já estava a suspeitar, e já tinha dito nos vídeos anteriores, que talvez o Willian Gomes já fosse o titular do Porto do lado direito. Confirmou-se, Farioli já vê o Willian Gomes como titular. Eu acho que é mais que justo. Voltou-se a provar hoje que o Willian Gomes é o melhor avançado do Porto, é o jogador em melhor forma naquele ataque. Ele está sempre ligado ao jogo, é o jogador mais rápido, mais criativo, que arrisca mais, que traz mais intensidade ao Porto e que também ajuda que o Porto volte a ser mais pressionante, como foi hoje. Mas a minha surpresa aqui é porque quem saiu não foi PP, foi Borja Sainz. O Farioli não abdica do PP. Eu entendo porque é que o PP joga este jogo, porque o Farioli não surpreendeu apenas com o Willian Gomes, ele lança o Rodrigo Mora. E fica agora aqui a dúvida, Rodrigo Mora começa a ser titular no Porto? A verdade é que o Rodrigo Mora está mais defensivo, ele recupera muitas bolas. O Rodrigo Mora neste momento defende melhor que o Gabri Veiga, equilibra mais a equipa. O Farioli no início do jogo, na antevisão, deu ali, eu não sei se foi um mind game do Farioli, a dizer que o Rodrigo Mora não era um médio, o número 8 era 10, e que o Gabri Veiga trazia mais equilíbrio porque era uma espécie de 10/8, mas o que se viu foi exatamente o oposto. Eu acho que ele aqui pode ter surpreendido o treinador de Famalicão, que estava à espera de um Gabri Veiga, e aparece o Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora muito melhor defensivamente e a desequilibrar muito menos na frente. Mesmo assim, o Rodrigo Mora tem muita técnica, tem ali 2 ou 3 jogadas, mas já lá vamos. E depois então o PP a ser o extremo esquerdo. Eu acho que explica-se pela titularidade do Rodrigo Mora. O Farioli continua a ser muito conservador na montagem do 11. Ele pensa sempre o jogo primeiramente desde trás, para não perder os equilíbrios. E o PP é o avançado do Porto que melhor defende. Eu acho que é por isso que o PP joga os jogos todos. O PP, ofensivamente, hoje até esteve bem. Já contra o Braga ele mostrou muita capacidade de contra-ataque. Ele é bom a colar a bola ao pé e fazer aqueles contra-ataques que desequilibram, que assustam o adversário e quase sempre obrigam a que o adversário veja cartão amarelo, porque ele sai em grande velocidade no contra-ataque e só é parado sempre por falta. Mas quase sempre esses contra-ataques do PP apenas não em falta, porque quase sempre é o amarelo que o Porto ganha ali ao adversário. Mas tirando esses arranques do PP, ele continua a desperdiçar muito na frente, continua muito displicente, muita cabeça baixa, parece desmotivado a atacar, só que defensivamente ele mantém os equilíbrios. E hoje o Porto jogou muito melhor do lado esquerdo, e isso deve-se ao facto de ter Rodrigo Mora, que tem aquela criatividade toda, um Francisco Moura que jogou muito bem, quase que a responder aqui ao Roberto Martínez, que não o convocou para a seleção, a fazer um dos melhores jogos pelo Porto. Grande jogo do Francisco Moura, também a jogar num estádio que conhece, é a sua ex-equipa. Às vezes isto ajuda a jogadores que jogam melhor quando voltam aos estádios onde já jogaram, e aqui o Francisco Moura faz uma grande exibição. Mas o PP ajuda muito a defender, ele pisam muitos terrenos ali do meio campo para trás. Realmente o PP mantém muito os equilíbrios defensivos e é por isso que ele continua a jogar. E o Farioli não quer arriscar muito, ele lança 2 criativos, o Willian Gomes e Mora. O Mora já está muito adaptado e muito treinado pelo Farioli para não ser tão desequilibrador e para defender mais.
e então ele não coloca o Borja Sainz porque seria jogar com 3 possíveis desequilibradores e o PP mantém mais equilíbrio. O Porto entrou mais intenso então, com mais bola, com várias oportunidades para marcar gol, a arriscar bastante, só que o Porto não conseguia acertar na baliza. O Frolt desta vez deslocou-se muito para o lado esquerdo, estava mais livre e mais solto. O Farioli, o facto de mudar as peças, o Willian Gomes embora, já torna a equipa mais imprevisível no ataque, aquilo que eu já tenho dito muitas vezes aqui, e depois com o Frolt mais solto, que pode andar mais a deambular pelo meio campo, claramente o Porto ganha muito mais, cresce no meio campo. Hoje o Porto conseguiu construir, não perdeu a capacidade defensiva, e enquanto teve Bednarek e Kiwior, há sempre aquela tendência para demorar um pouco a construir, porque os dois centrais são muito bons com bola. O Bednarek e o Kiwior, eu acho que eles quase conseguiam ficar um jogo inteiro com a bola, a trocar a bola entre eles os dois. O Varela mete-se ali no meio, mas são mais eles os dois que têm aquela classe toda com a bola. Só que depois o Bednarek lesiona-se. E quando o Bednarek se lesiona, entra Pablo Rosário, que para mim é surpreendente. Pensei que ia entrar o Pripits. O Farioli aqui a provar que é verdade aquilo que temos vindo a dizer nos vídeos anteriores, que ele quer um central urgentemente, já em janeiro, e tem que ser um central com qualidade, que tenha até aspirações de jogar no Mundial, nem que venha por empréstimo, e o Porto está já no mercado à procura, e realmente o Farioli não aposta nem em Gabriel Braz, que não tem sido nem convocado, nem em Pripits. Ele, central de lado direito, pé direito, quer um jogador de pé direito, e lança outra vez o Pablo Rosário, que só lhe falta jogar a ponta de lança e o guarda-redes, porque ele joga em todas as posições, mas o Pablo Rosário entra um pouco nervoso. Ele falhou alguns passos no início, porque o Kiwior está muito confortável a trocar a bola com o Bednarek e o próprio Varela, Alberto Costa, Francisco Moura, eles confiam muito naquela dupla para trocar a bola, só que o Pablo Rosário, nas primeiras vezes que tocou na bola, começou a falhar passes, e a confiança começou a baixar na troca de bola atrás, e eu acho que a entrada do Pablo Rosário ajuda ao Porto a ser mais ofensivo e a construir mais rápido para a frente, aquilo que eu dizia no vídeo anterior. Não faz sentido o Porto ter tanto medo de especular tanto, pode arriscar mais, e começou a arriscar mais. O Kiwior começou a fazer os seus passes, ele fez ali um par de passes inacreditáveis, ele tem muita classe com o pé esquerdo, em vez de passar para o lado para o Pablo Rosário. Claro que continua a haver aquela troca que já faz parte do ADN deste Porto, aquela troca entre os centrais mesmo com o Pablo Rosário, mas o Porto arriscou mais passos para a frente, e o próprio Pablo Rosário ainda na segunda parte faz uma arrancada incrível, porque ele jogou aqui quase como um 6, ele era mais um 6 a central do que um verdadeiro defesa central. Ele faz um arranque incrível em que ele finta a equipa toda do Famalicão, deixa a bola em Samu, o Samu faz o remate e volta a falhar o golo. O Samu falhou muitos golos, com o Pablo Rosário isolado. O Pablo Rosário podia ter feito aqui um golo, o melhor golo da jornada, um dos melhores golos da Liga, mas o Samu não lhe passou a bola de volta, ele ficou um bocado frustrado. Mas é uma boa exibição de Pablo Rosário. Ele vê ali um amarelo completamente desnecessário, em que ele agarra uma bola para o Famalicão não lançar rápido, só que eu acho que o Famalicão nem ia lançar rápido. É um amarelo desnecessário. O Pablo Rosário às vezes tem estes pontos que parece que lhe para o relógio, mas de qualquer forma ele é muito bom defensivamente, e ele trouxe estabilidade à equipa. É verdade que no início foi ali um corpo estranho, mas jogou bem, fez um bom jogo, mais como 6, apesar de jogar na posição de central, e também ajudando o Porto a ser mais ofensivo com mais jogadores no meio campo. Obrigou o Kiwior a aparecer mais. O Kiwior notou-se que recuou mais ainda e começou a marcar mais os avançados mais em cima, mas o Kiwior tem muita classe, ele continua a fazer grandes exibições e grandes cortes, sem fazer faltas, sem ver cartões. É de facto um centralão que o Porto tem, e depois distribui muito bem o jogo, mas então o Farioli surpreenderam não lançar Pripits. E o Porto chega ao golo de forma natural. Eu acho que quando o Porto marca o golo já podia ter marcado mais. O Frolt hoje voltou a ser o Frolt do início da época, um Frolt muito mais ativo, muito mais com bola, a aparecer muito mais na frente, e faz o golo. O remate é um bocado enrolado, mas é um bom golo do Frolt, é uma grande jogada do Porto, faz 1-0, só que na primeira parte, e aquilo que eu dizia, o Porto está muito habituado já a segurar os resultados, a manter a estabilidade na primeira parte e só depois na segunda a arriscar mais, e este golo na primeira parte trouxe mais tranquilidade à equipa, e a equipa a partir daí partiu para uma exibição muito sólida, muito eficaz, só que sem conseguir o 2-0. Isso que foi a grande frustração deste jogo. O Porto começou a circular melhor a bola, a partir dali dominou o Famalicão completamente. O Famalicão, antes do Porto marcar, ainda manda uma bola ao poste, penso que é a única grande oportunidade de golo, mas depois o Porto então a afirmar-se. O Diogo Costa ali nessa bola ao poste, a bola bate na cabeça dele, quase que era autogol do guarda-redes, mas depois desse susto então o Porto marca o golo e o Porto parte para uma exibição sólida, mas sem golos. O Porto tentou, não conseguiu. O Farioli não surpreendeu nas substituições, acho que foi meio óbvio. Ele trocou o Mora e o Willian Gomes pelo Borja Sainz e o Gabri Veiga. Gabri Veiga entra outra vez com muita qualidade. Ele marca ali um livre direto em que ele faz o passe para o Samu. E o Samu, é quando o Samu faz aquele remate que o defesa do Famalicão corta a bola mesmo na linha. O Samu a desperdiçar muito. Mas depois o Gabri Veiga continua a rematar com pouca força. Eu acho que o Farioli deveria dar instruções ao Gabri Veiga para não rematar tanto. Ele é muito bom a distribuir o jogo, tem uma visão de jogo excepcional.
e ele vê-se que ele está confortável nesta situação de suplente, porque ele entra mais fresco e entra com muita qualidade sempre, muito bem a desmarcar-se, muito bem a desmarcar os colegas também. Um verdadeiro número 10, até pareceu mais número 10 do que o Mora aqui neste jogo. Só que quando remata, os remates continuam a ser fracos. O Borja Sainz também entrou muito ligado ao jogo, desequilibrou, trouxe outra energia, o Willian Gomes já estava um pouco cansado também, e depois o PP passa para o lado direito. O PP do lado direito de facto não é tão importante defensivamente porque o Porto está muito forte com o Alberto Costa e o Frollo que voltou a fazer um grande jogo, o Alberto Costa continua também a fazer grandes jogos, também outro jogador que não entendo porque é que não é convocado para a Seleção Nacional, não precisam tanto do trabalho defensivo do PP e aí começa-se a notar outra vez o tal PP desligado do jogo à frente, não sei porquê, parece um PP desmotivado. Risco-me a dizer que a arbitragem desta vez não foi tão polémica, há ali uma outra jogada, ok, um ou outro cartão, por exemplo o cartão Alberto Costa, não se entende, o Alberto Costa não toca no adversário, mas isso é uma arbitragem à portuguesa, são aqueles jogos, o Porto até conseguiu evitar que o jogo fosse muito para esse lado, mas são jogos mais quesilentos, o Famalicão passou o jogo todo a pressionar o árbitro, sempre com pequenas faltas, mas acho que a arbitragem finalmente não prejudicou ninguém, foi uma arbitragem não sendo boa, não acho que foi boa, mas não foi prejudicial, não teve grandes lances polémicos, o que para os portistas é um descanso, porque tem sido, jogo após jogo, muitos lances polémicos a envolver a arbitragem, principalmente depois do jogo com o Braga, de toda aquela polémica, e até da vitória ontem do Sporting com um canto que nem era canto, toda aquela confusão da arbitragem. Foi bom haver um jogo, como eu dizia, que seria importante um jogo em que a arbitragem não fosse protagonista, desta vez não foi. E o Porto conseguiu então segurar o resultado, claro que 1-0 não é confortável, mas o Porto até conseguiu fazer com que parecesse confortável, porque conseguiu muito bem segurar a bola e manter a posse de bola no fim do jogo. Fez lembrar o jogo com o Atlético de Madrid, em que o Porto, na pré-época, escondeu muito bem a bola do Atlético de Madrid, não os deixou atacar. Lembro-me nessa altura de ter comentado, foi um pouco parecido com este jogo. O Porto a segurar muito bem a bola e sem Bednarek. Vamos ver se a lesão de Bednarek é grave, eu acho que não, mesmo que seja ali um toque que dure 1 ou 2 semanas. Até pode ser bom porque não vai às seleções, então não se vai cansar nas seleções e depois pode ser que já volte para o jogo para a Taça com o Sintrense ou no máximo no jogo com o Nice para a Liga Europa, que será o jogo mais importante. Até porque hoje notou-se, quando Bednarek saiu o patrão da defesa, faltou o patrão da defesa e ganhou sem irreverência, de um médio adaptado a central que realmente é capaz de coisas muito boas e às vezes coisas más, mas realmente ele é muito forte defensivamente. Pablo Rosário trouxe um pouco mais de ofensividade para o Porto, que é sempre aquela equipa que pensa o jogo que traz e às vezes não precisa de ser tão defensiva, e então o Pablo Rosário acabou por dar novas soluções à equipa. Amanhã já vamos fazer uma análise mais detalhada ao jogo, eu vou rever o jogo, já vamos ter as declarações também dos jogadores e do Farioli, estou muito curioso para saber como é que analisou este jogo. O Farioli, eu acho que ele deve estar satisfeito, no entanto, o facto de ele estar satisfeito vai fazer com que normalmente nas conferências de imprensa ele diga que não está satisfeito, tem sido assim normalmente, mas vamos ver amanhã, tenho muita curiosidade para ver as declarações de Farioli. E avaliando então um por um os jogadores do Porto hoje, começando pelo guarda-redes Diogo Costa, esteve muito seguro, não teve muito trabalho o Diogo Costa, estranhamente, porque quando o Porto ganha apenas 1-0, os jogos têm sido sofridos e o adversário tem criado uma outra oportunidade perigosa. Aqui foi apenas aquela bola no poste de Famalicão, que o Diogo Costa, ao tentar defender, até quase que faz o autogolo, portanto ele até teria feito melhor em nem se fazer à bola. Continuou seguro, continuou a atuar muitas vezes como livre, desta vez a defesa também esteve mais recuada, não jogou tão alta como com o Braga, mas muito seguro o Diogo Costa, tanto com os pés como de entre os postes, e portanto esteve bem o Diogo Costa. O outro Costa, Alberto Costa, lateral direito, a jogar muito bem também, toda a sua força física foi importante neste jogo, ele tem muito pulmão, ele faz lembrar muito o Frollo, ali do lado direito os dois fazem um lado direito muito forte do Porto, quase que não é preciso extremo, e o Alberto Costa muito ativo, ele chega ali a tentar um remate que vai para fora do estádio, mas ele sempre muito interventivo, a arriscar muito, com muita velocidade, muito forte defensivamente, a não deixar, não permitir que o Famalicão atacasse praticamente pelo lado dele. O Bednarek começou bem o jogo, como sempre a impor o seu físico durante o jogo, aquela voz de comando, também a ter muita troca de bola como ele faz com o Kivior. O Porto constrói sempre um pouco lento demais porque deixa a bola muitas vezes nos pés destes dois centrais que ficam os dois a ver quem é que tem melhor visão de jogo para colocar a bola na frente e às vezes demora um pouco e de facto o Bednarek esteve seguro com a bola, como sempre. Depois acaba por uma jogada ali muito dividida com o Famalicão em que ele quase perde a bola, mas consegue ainda fazer o passo para a frente, acaba por se lesionar e dar lugar ao Pablo Rosário, que entra para central. Para mim foi uma surpresa, pensei que iria entrar por Pitch, mas o Farioli prefere um pé direito e acaba por colocar o Pablo Rosário, que acaba por tornar o Porto mais ofensivo, porque ele pensou o jogo como médio, como 6. Ele subiu muito, teve aquela jogada muito boa que eu já disse aqui, em que ele combina com o Samu, em que ele finta aqui para toda do Famalicão, combina com o Samu e podia até ter marcado o gol se o Samu tivesse feito o passe para ele. Esteve muito seguro defensivamente, anulou sempre bem os adversários, sempre mais subido que o Kivior, falhou alguns passos no início, o que até foi bom, porque fez com que o Porto
parasse de especular tanto na defesa e começasse a procurar colocar a bola mais na frente, com um pouco de receio que o Pablo Rosário perdesse a bola, mas acho que é uma boa exibição do Pablo Rosário, sendo que ele nem é central e acaba por dar outras soluções ao Porto. O Kiwior, como eu já disse, com muita classe, o Kiwior é um central fantástico, eu acho que é o melhor central do Porto, é dos melhores jogadores do Porto, também foi dos mais caros, foi de facto um grande reforço, foi um jogador que o Porto teve que insistir muito para contratar e a cada jogo que passa mostra toda essa classe. O Kiwior estava fresco, porque ele não jogou para a Liga Europa e faz um grande jogo mais uma vez, desta vez sem o seu colega Bednarek, que costuma ser o jogador que se expõe mais, foi ele que se teve que expor mais, até para ajudar o Pablo Rosário, que não é daquela posição, mas sempre com muita classe, muita qualidade, tanto a distribuir jogo como a fazer os cortes, sem ver cartão, sem fazer falta. Imperial no jogo aéreo, lembro-me de vários livres e cantos em que ele corta a bola muito facilmente no ar, a saltar mais alto que os avançados de Famalicão. O Francisco Moura, eu acho que faz a melhor exibição pelo Porto, muito bom ali no lado esquerdo, fez uma série de cruzamentos, ele na primeira parte podia ter marcado 1 ou 2 golos, esteve muito perto de marcar, fez sempre cruzamentos muito perigosos, subiu muito no terreno sem descurar a defesa, portanto acho que foi um grande jogo, um grande regresso ao estádio de Famalicão, e a mostrar aqui ao Roberto Martínez que podia ter sido convocado para a seleção nacional. Depois no meio campo, o número 6 Varela, na primeira parte acho que esteve mais escondido do jogo, na segunda assumiu mais o jogo, mas ele tem sempre muita qualidade a distribuir, é isso aí, é nesse ponto que eu acho que ele é muito melhor que o Pablo Rosário, ele tem muita intensidade, faz aqueles passos muito intensos, ele joga sempre de cabeça levantada, é sempre o primeiro elemento a construir. Já nos habituamos, o Famalicão voltou a fazer o mesmo, já nos habituamos a ver os jogadores adversários, dois, em cima do Varela, para que o Porto não lhe coloque a bola, porque de facto é o primeiro elemento que os dois centrais do Porto pensam para colocar a bola. Subiu de rendimento, fez um bom jogo, fez um jogo competente, no final do jogo teve que encostar nos centrais para ajudar a defender, o que também já é um clássico e também não comprometeu. O Froholt voltou a ser aquele Froholt muito intenso do passado recente, que também ele é um reforço recente, mas daquele Porto que é mais intenso, pressionou mais, correu mais, teve mais bola, criou mais perigo, fez o golo e é o homem do jogo, porque consegue meter a bola na baliza, que hoje estava difícil, foi das coisas mais difíceis para o Porto hoje, foi marcar golo e portanto o Froholt consegue, uma grande exibição do Froholt, acho que é o homem do jogo para mim. Depois o Rodrigo Moura, ao contrário do que disse que Farioli, que ele seria o número 10 do Porto, acho que ele jogou verdadeiramente como número 8, fez ali 2 ou 3 recuperações de bola muito boas, já contra o Braga tinha feito o mesmo, ele acaba por perder explosão na frente. Eu acho que o Moura, as poucas oportunidades que ele teve, há ali um remate que ele faz em ângulo, que ele vem do lado esquerdo, muito bom a fintar 2 jogadores de Famalicão com muita qualidade, uma jogada típica dele, faz lembrar o Messi, ele é muito bom nisso. Mas eu não sei, o Rodrigo Moura poderia partir já como extremo esquerdo. Ele realmente é bom, quando ele aparece, isto é um movimento que o Gabriel Veiga também faz muito, quando ele vai do meio para a esquerda, ele depois do lado esquerdo voltar para o meio é muito perigoso, tanto para fazer remate como para assistir, e ninguém consegue tirar a bola, só que eu acho que ele podia fazer isso já da posição de extremo esquerdo ou de segundo avançado, e acho que ele ali, no meio campo muito recuado, acaba por tirar-lhe um pouco de energia para depois criar essas oportunidades. E com um PP tão defensivo, eu acho que o PP até poderia ter assumido mais um papel de médio, um bocado como fazia o Otávio no tempo do Sérgio Conceição, e libertar mais o Moura, mas o Moura a fazer uma boa exibição como o 8, não tanto como esse criativo que conhecemos, mesmo assim tem ali 1 ou 2 boas jogadas e quase faz um grande gol de bandeira, a bola passa perto da baliza. Quem estava ao lado do Moura era o PP e não o Borja Sainz, o Farioli surpreender aqui, e a função do PP principalmente era manter os equilíbrios sempre que o Moura subisse, só que o Moura já está muito bom defensivamente e o Porto empurrou ali um bocado, mas a verdade é que o Porto atacou mais pelo lado esquerdo até. O próprio Froholt apareceu muito ali no terreno do Moura, quase como se Farioli tivesse medo que o Moura perdesse a bola, mas o Porto acabou por atacar muito pelo lado esquerdo e isso também surpreendeu o Famalicão, porque sabemos que o lado mais forte do Porto é o direito e as equipas costumam marcar muito o Porto do lado direito e o Famalicão foi aqui meio surpreendido por um Porto que atacava mais pelo lado esquerdo e portanto acho que o PP, como eu disse, é muito bom naqueles lances de contra-ataque em que ele cola a bola ao pé e tem que ser travado em falta. Tirando isso, ofensivamente deu pouco à equipa, mas defensivamente manteve os equilíbrios e ajudou a que, por exemplo, o Francisco Moura pudesse atacar tanto, porque tinha um PP muito bom ali a segurar e a manter os equilíbrios. Depois o ponta de lança Samu, foi um verdadeiro festival de falhar golos. Samu fartou-se de falhar golos, ele depois acaba substituído. Ele estava fresco, ele foi poupado no jogo da Liga Europa, precisamente para jogar contra o Famalicão. Ele está a ser muito criticado pelos adeptos e realmente acho que hoje, apesar de ele ter feito um jogo em que foi muito produtivo, teve muita bola, acho que hoje pode mesmo ser criticado, porque o que se pede a um ponta de lança é que fature, e aqui o Samu tem umas 10 oportunidades de golo e não consegue marcar nenhuma. E o Samu, eu não sei se são os jogadores do Porto que fazem cruzamentos mal feitos, ou se é o Samu que está sempre mal posicionado. Apareceu sempre atrasado, chegou sempre atrasado aos cruzamentos. Quando teve a bola no pé, não optou quase nunca pela opção correta em termos de remate. Muitas vezes rematou à figura, outras vezes em que podia ter assistido algum colega, optou por fazer um remate mais fraco
E depois também teve azar naquele lance em que o Gabri Veiga lhe faz a assistência. De facto, aí a bola já tinha passado o guarda-redes, mas mesmo aí ele podia ter rematado com mais força. Ele teve muitas oportunidades, teve uma também na cara do guarda-redes, em que o guarda-redes faz a mancha, mas ele podia até ter picado a bola e ele parece nervoso, falha muitos domínios de bola também. Foi um jogo complicado. O golo do Frol é até mérito do Samu, que arrasta a defesa. O Samu teve muito presente, tentou várias vezes o golo, mas realmente um ponta de lança do Porto tem que marcar pelo menos um golo com tantas oportunidades. E depois o William Gomes. Acho que o William Gomes é um dos culpados do Porto ter voltado a essa intensidade toda. Ele é muito rápido, muito intenso. Ele sai mais uma vez cansado. Ele pressiona muito na frente. Ele tem muita facilidade em partir do lado direito e ir até ao guarda-redes, se for preciso, para tentar recuperar a bola. E o Famalicão falhou muitas reposições de bola graças ao William Gomes, que obrigava a uma decisão rápida, quase sempre errada para o Famalicão. Portanto, o William Gomes foi quase o primeiro defesa do Porto. E depois é sempre aquele jogador criativo que arrisca muito, que tem muita técnica. Desta vez não lhe saiu tão bem os remates. Teve ali uma oportunidade em que ele remata de pé direito, a bola passa ao lado e ele não consegue puxar para o pé esquerdo o seu movimento típico. Tenta ali ainda uma ou duas vezes. Faz um grande passo para o Samu, em mais uma jogada que o Samu também falha o remate. É um bom jogo do William Gomes, sai cansado, sai exausto e é um dos fatores que fez com que o Porto pressionasse mais hoje e que voltasse a ser essa equipa pressionante. Foi um William Gomes sempre ligado à corrente e sempre disposto a pressionar alto. E o Porto continua então em primeiro, isolado, é uma vitória muito importante, parte para a paragem de seleções, outra vez em primeiro, à frente dos rivais, tinha o Sporting à perna, mas volta a ganhar e fica com 3 pontos de avanço. Vai ter agora uma paragem aqui de 2 semanas para tentar afinar a equipa, se bem que Farioli não vai ter quase metade do plantel, porque tem muitos convocados para as seleções. O Farioli não tem sabido gerir muito bem as paragens de seleções, vamos ver se a terceira é de vez e se agora ele consegue acertar com alguma estratégia que consiga melhorar o jogo da equipa e não piorá-lo quando voltar o campeonato e a Liga Europa e a Taça. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam deste jogo do Porto, desta vitória no terreno de Famalicão, um terreno muito difícil? Se vocês concordaram com as opções do Farioli, tanto nas substituições como no 11 inicial, quem é que foi para vocês o homem de jogo, o melhor em campo? E também se concordam que esta arbitragem não foi tão polémica, o que é que acharam da arbitragem? Deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. E é isso, muito obrigado a todos por assistirem, um abraço a todos e até amanhã.